Aleluia. O propósito da promessa. Qual é o propósito da sua promessa? Queremos promessa, mas não queremos viver o propósito da promessa. Toda promessa ela tem um propósito. Toda promessa tem um propósito. Aleluia. Abre sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 25, do 19 ao 27. Gênesis capítulo 25, versículo 19 ao versículo 27. Vocês acharam amém? Acompanhem comigo. Diz assim: são essas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca, a mulher de Isaque, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar ao médico. Não, ela foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso deram-lhe o nome de Esaú. Também nasceu o irmão, com a mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 70 anos quando Rebeca deu à luz. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito em caça, um homem do campo. Jacó, porém, era um homem pacato e morava em tendas. Amém? Só até aí. Pode sentar. Aleluia. 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 Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Não há outro como tu, Jesus. E aqui a gente vê a promessa de Isaque sendo cumprida. Isaque orou por sua mulher e ela ficou grávida. Mas eu não quero me atender à promessa de Isaque. Vou falar mais da promessa de Jacó, do propósito da promessa em cima da história da promessa de Jacó. Deus prometeu para Rebeca, falando: Rebeca, tem 2 povos dentro de você, tem 2 nações dentro do seu ventre, e eles lutavam. A Bíblia diz, ela relata, não vou reler de novo. Eles lutavam entre si. Só que Rebeca, ela recebeu uma promessa de Deus. Ela recebeu uma promessa falando que o maior, o mais velho, serviria ao menor. Isso foi diretamente da boca de Deus, porque ela não foi consultar profeta, ela não foi consultar sacerdote, ela não foi consultar ninguém, ela foi consultar o próprio Deus, ao próprio Senhor.
E diretamente Deus falou com Rebeca: Rebeca, tem duas pessoas dentro de você, tem dois povos dentro de você, e o maior vai servir ao menor. A promessa na vida de Jacó é que ele seria superior a Esaú. Só que a gente vê os dias passando na vida de Jacó, e a gente vê aqui que quando eles cresceram, Esaú era um homem de caça, era um homem que trazia alimento para sua casa, era um homem forte. Já Jacó era um homem pacato, era um homem parado, era um homem que não tinha movimento, ele vivia na inércia. Tanto faz, tanto fez. Comia do alimento do seu irmão, comia dos proveitos do seu pai e da sua mãe. E quando eles nascem, já de imediato, Rebeca coloca o nome dele de Jacó, suplantador, aquele que no nome, no original dele, é o enganador. A gente recebe a promessa de Deus e coloca um nome de engano, aquele que vai enganar, aquele que vai fazer de tudo para que a promessa venha a ser feita. E a gente vê a história de Jacó. Jacó, um cara que não fazia nada com nada, era um cara parado. Só que na época tinha uma ordem do Senhor, que era nos judeus, o primogênito que governava, era o primogênito que mandava. A promessa da primogenitura era para Esaú, não era de Jacó. Mas foi Jacó, mas não era de Jacó. Aquilo que é seu, aquilo que não é seu, não é seu. Aquilo que era de Jacó era governar, era ser mais forte do que Esaú. Não era ser o primogênito, não era ganhar as bênçãos do pai, era ser maior, superior a ele. O tempo ia acontecer, mas a gente não vê Jacó assim. A gente vê Jacó parado, e a gente recebe a promessa de Deus e fica parado, inércia. Aleluia! A gente vê Jacó, a Bíblia relata, era um homem pacato, era um homem que vivia na tenda. Ai, agora eu vou dormir aqui, agora eu vou dormir lá. E Esaú trabalhando para aquilo que ele recebeu a promessa, para aquilo que era direito dele. E já no nascimento a mãe bota um nome de enganador. E a gente vê o tempo passando, vê o tempo se movendo, vê o tempo acontecendo, vendo Isaac ficando velho, Isaac ficando cego, Isaac quase morrendo. E Jacó, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que arrumar algo. Eu tenho que dar um jeito para que a promessa de Deus se cumpra na minha vida. Deixa eu te falar uma coisa, igreja. O propósito da promessa é te aproximar daquele que prometeu. Quando a gente caminha com o olhar na promessa, a gente vai fazer de tudo para que a promessa se cumpra. Deus prometeu, e a gente cantou que Ele não é homem para mentir. Ser fiel é a essência dele, é natural dele, ele é fiel, é da natureza de Deus ser fiel. Vai cumprir a promessa de Deus na sua vida. Você não precisa enganar ninguém, você não precisa dar o bote na bênção de ninguém. Quando eu caminho de olho na promessa, eu caminho assim. Eu não caminho com Deus, eu caminho enganando. Não, acho que Deus está demorando muito para cumprir. Eu estou vendo Esaú treinando, Esaú caçando, ficando mais forte, ficando mais sagaz naquilo que ele faz, e eu aqui parado. Eu preciso dar um jeito. Eu acho que Deus se esqueceu da promessa dele. Eu acho que Deus se esqueceu do que ele fez, do que ele prometeu na barriga da minha mãe.
Eu acho que Deus se esqueceu da promessa que Ele usou o profeta para falar comigo. Eu preciso dar um jeito, de arrumar um jeito para que a promessa se cumpra. Mas no teu jeito vai gerar uma condenação de morte para você. E foi o que aconteceu na vida de Jacó. Todo mundo sabe a história de Jacó. Assim eu creio. Que Jacó enganou o irmão 2 vezes. 2 vezes. Mas a promessa dele, que ele seria superior. Não que ele seria o primogênito. Não que ele receberia as bênçãos do pai. O problema é que quando a gente quer a bênção do Senhor, a gente atrapalha o que Deus tem pra gente. A gente troca as bolas todinhas. A gente não tem que dar um jeito. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu fico desesperado, mas Deus está falando: o propósito é caminhar comigo, é de olho em mim, é me aproximar de ti, é estar preso comigo. Querido, a promessa que Deus te dá é para ser desfrutada com Ele, é para ser desfrutada nele. É só uma desculpa para que a gente caminhe com Ele. Ele fala: eu vou prometer algo a esse daqui, eu quero Ele junto comigo, eu quero Ele do meu lado, eu quero Ele comigo. Mas a gente não anda assim. A gente não, Deus tem uma promessa para mim e ela vai se cumprir, porque Deus é fiel, Ele é fiel e vai se cumprir, vai. Mas a gente olha a promessa, não aquele que prometeu, E Deus está falando: meu Deus, e Jesus está falando: ai, eu quero Ele do meu lado, eu quero Ele comigo, eu quero Ele desfrutando de tudo que eu tenho para Ele, tudo que eu tenho para ela. E a promessa é muito pequena do que aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. A promessa é muito pequena. A promessa é só uma desculpa para você caminhar com Ele. E a gente desvia o foco da promessa. E foi assim na vida de Jacó. Jacó totalmente desligado, queria a promessa, enganou o irmão, fez lá uma comida muito gostosa. O irmão cansado, coitado dele. Ele tem culpa, Esaú tem culpa, mas coitado, estava cansado, estava com fome e sentia aquele cheiro de comida. Foi enganado, falou: troca aqui, troca. Ele: tá bom, vai, eu não quero saber disso, toma aí. E depois de novo. Não dê um jeito de conquistar a promessa. Não dá um jeito. Terreno favorável não diz que é o cumprimento da promessa. Davi, ele foi ungido rei e teve vários tempos favoráveis de se tornar rei, de matar Saul. Mas ele: não vou matar, porque é o Senhor que prometeu e Ele que vai cumprir. A gente vê o tempo favorável e fala: eu acho que agora é a hora de conquistar, de desfrutar a promessa de Deus. E muitas vezes não é o tempo. E Jacó viu essa oportunidade e ele está cansado, está com fome, vou oferecer. Não custa nada jogar no desespero do outro. Jogou no desespero de Esaú. De novo, Jacó fez a mesma coisa. E você conhece a caminhada de Jacó. Foi fácil? Sim ou não? Ele teve uma sentença de morte. O irmão dele ia matar ele. Então, quando eu caminho de olho na promessa e fazendo o que for preciso fazer para que a promessa se cumpra, vai ter uma sentença de morte para a minha vida. E foi assim com Jacó. Só que a estação de Jacó mudou. Jacó, ele não tinha aliança com Deus. Deus tinha uma aliança com Jacó. Deus tinha prometido Jacó do ventre da mãe dele. Mas Jacó não queria saber da aliança que ele tinha com Deus. Ele queria saber de mandar no irmão. Ele queria saber de ser poderoso.
Mas houve um tempo que Jacó, saindo da casa, dormiu, pegou uma pedra, fez de travesseiro essa pedra, teve um sonho, e o sonho era, ele viu uma escada e via anjos subindo e descendo. Subindo primeiro sobe para depois descer. A minha oração primeiro sobe para depois a resposta descer. Primeiro é para ele, primeiro vai a ele, primeiro sobe. A gente canta uma canção que diz: sobe aqui, e os anjos subiam mostrando para Jacó: Jacó, assim, Jacó, sobe também. Jacó, vem para a intimidade. Jacó, sobe na intimidade. Sobe, porque aquilo que vai se cumprir na tua vida vai descer. E ali Jacó faz uma aliança com Deus. Ali é estabelecida a aliança de Jacó com Deus. E Jacó fala: verdadeiramente o Senhor esteve aqui e eu não tinha visto. E ele estabelece, falando: Senhor, agora, se o Senhor for comigo, eu vou levantar um altar e esse lugar se chamará Betel. Se o Senhor for comigo, onde está a sua promessa? Como está o caminhar da sua promessa? Está nas suas mãos ou está na mão de Deus? Como está o desenrolar? Mas meu marido tem promessa de aceitar Jesus, minha família. Mas como está a sua promessa? Como está? Está na mão? Está na sua mão ou está na mão de Deus? Quem está resolvendo? Quem está cumprindo? Quem está fazendo? Quem está planejando isso? Como está o caminhada? Como está o proceder da sua promessa? O procedimento da promessa é caminhar com Ele. E Jacó falou: Senhor, se tu for comigo, se o Senhor for comigo, se o Senhor for comigo, feche seus olhos e comece a declarar: Senhor, vai comigo. Senhor, vai comigo. Os teus planos não podem ser frustrados. Os meus são frustrados toda hora, Senhor. Os meus planos toda hora são frustrados, mas os seus planos não podem ser frustrados. Tem um minuto de oração com Ele. Ele quer você. Ele quer você. E Ele provou o avô de Jacó. Ele provou Abraão. Abraão, me dá Isaac. Me dá Isaac, Abraão. Me dá Isaac. Me dá a sua promessa. E Deus agora, se Deus te pedir, me dá a sua promessa. Você é capaz de sacrificar? E se Deus te chamar no altar? Altar é lugar de sacrifício. Altar é lugar de sacrificar. E se Deus pedir a sua promessa? Abraão deu Isaac a ele. E Deus queria o coração. Deus quer o meu coração. Ele quer o seu coração. Se a promessa se cumprir, amém. Se não se cumprir, o melhor foi cumprido, que é estar com Ele, estar ligado com Ele, estar preso nele, né, Marão? Preso a Ti. Tu és o som que meu coração canta. Feche seus olhos. Tu és o som, vou ministrar isso sobre você, que meu coração canta. Jesus, Jesus, Tu és o fogo que aquece a minha alma. Tu és o fogo que aquece a minha alma. Jesus, Jesus. Começa a se voltar para Ele. Começa a se voltar para Ele. Tua bondade, tua bondade me encontra, não me deixa ir. Estou tão presa
promessa que me prende em ti é tu mesmo. Tua misericórdia me persegue a cada dia. Estou tão preso a ti. O que te prende a Deus? O que tem prendido você nele? É o que ele faz por você? É o que ele pode fazer por você? Ou é quem ele é para você? O que ele é para você? O que tem te prendido em Deus? Hoje de manhã eu perguntava na escola dominical: qual é a sua motivação de vir à igreja? Qual é o misto de sentimento que tem em você para vir no culto? E o Senhor quer levantar salmistas aqui que declaram: alegrei-me como me disseram, vamos à casa do Senhor, porque eu prefiro estar lá preso nele. Eu prefiro estar lá preso nele, porque não é a promessa que me prende a ele, não é nada mais sem ele que me prende. O que te prende em Deus? O que tem te agarrado? O que tem te enraizado nele? Será que é uma promessa? O problema não é nem sempre cantar quem tem promessa não morre. O problema é a gente não sacrificar a promessa que ele tem para nós. Será que você é capaz? Será que eu sou capaz de sacrificar a promessa? Mas se eu caminho de olho na promessa, eu caminho só querendo a promessa. E a promessa para quê? Qual é a motivação de ter promessa? O que te motiva? O que te leva? Ah, não, eu quero promessa, eu quero promessa. Eu viverei promessa, eu quero promessa. Mas para que a promessa? Para que você quer promessa? É para te prender nele. Hebreus 11 diz que todos receberam promessa, mas nenhum deles viram a promessa se cumprir, porque Deus mostrou para ele que havia algo maior e melhor para eles. E tem algo maior para mim e para você. Tem algo melhor para mim e para você. Quer estar nele, quer estar com ele, quer estar agarrado nele, quer estar enraizado nele, quer estar profundo nele. É esse o propósito da minha promessa, da tua promessa. Você vai viver promessa profunda em Deus, na profundeza do abismo de Deus, na luz inacessível, onde Ele habita, no esconderijo do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, caminhando com Ele e vivendo tudo que Ele tem para mim e para você. Tudo, viveremos tudo que Ele tem para mim e para você. E se eu não viver, porque Ele ofereceu algo melhor? A promessa, quando nós começamos a caminhar com Deus, ela se torna as demais coisas. Pô, Dodô, como assim? Você está de novo? Já foi o primeiro homem da fornalha, agora a promessa é demais coisas. Sim, porque primeiro é estar com Ele. Por isso Ele ministra no meu coração. Por isso que muitos de nós ainda não vivem o cumprimento da promessa. Porque a gente quer viver as demais coisas. A gente quer viver a promessa, mas não quer viver com aquele que prometeu. Jacó, depois que ele entendeu isso na sua vida, ele ainda passou por um turbilhão de coisas. Entulharam os poços de Jacó. Sabe por quê? Eu entendo que Jacó desviou o olhar de novo da promessa. De novo, Jacó. De novo, Jacó, você desviou. É porque ele ainda tinha o mesmo nome. Ele ainda estava pegando aquilo que não era dele. Ele fez uma aliança lá com o povo, os amalequitas, não é isso? E depois ele saiu, ele foi enganado de novo. Saiu, vamos abrir um poço aqui, vamos abrir poço. E começou a jorrar. E o povo, vamos entulhar, porque é nosso, a terra é nossa. Vamos lá acabar com aquilo.
e Jacó perdeu. Jacó começa a caminhar para o cumprimento da promessa dele. Ele constrói um poço, se chama Reobote. Aqui o Senhor vai me fazer prosperar. Mas aonde a sorte de Jacó virou foi quando Deus falou: agora você é Israel. Você não engana mais ninguém. Você não precisa enganar. Você não precisa dar jeito para receber aquilo que eu tenho para você. Vão sair de você. Vai sair de você as tribos. Vai sair de você. Jacó tanto queria viver a promessa dele, tanto, que ele só queria Raquel. Ele só queria Raquel. E se só viesse Raquel, Jesus sairia de onde? Se Judá é filho de Lia. Se Judá é filho de Lia. Você quer viver a promessa? Tem que viver tudo que ele tem para você. Você não pode, eu não posso ficar escolhendo aquilo que eu quero viver no processo, porque tudo que vem dele é bom, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e seguem seu propósito. Então, meu amigo, se você não está seguindo o propósito de Deus e tem coisa ruim acontecendo, não caia nessa que está contribuindo para o bem, não, porque só contribui para o bem daqueles que seguem um propósito de Deus, daqueles que seguem um propósito da promessa. E Deus sonda meu coração, e Deus sonda o teu coração. Ele sabe a motivação, para que você quer a promessa. Qual é a motivação que está no seu coração para receber a promessa? Tempo favorável não quer dizer o cumprimento da promessa. O próprio Cristo diz isso. Os irmãos dele chegaram para Jesus e falaram: Jesus, tu não é o cara, mostra aí esses teus poderes que você tem. É agora, é a hora, vai, é o tempo oportuno de você se mostrar. E Jesus falou: para vocês é tudo oportuno, mas não é chegada a minha hora. Ele disse isso no casamento, não disse? Mulher, não é você que vai fazer eu perder o cumprimento do propósito, porque não é chegada a minha hora. Maria, com uma boa intenção, que ele ia acelerar a missão de Jesus. Vai, Jesus, eles estão sem nada. Mulher, o que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. A minha relação da minha promessa não é com você, é com Ele, Ele que me direciona. Temos que tocar na nuvem e discernir o tempo, as estações de Deus. Mas Dodô, o cenário está ruim, o cenário está difícil, agora mesmo que não é o cumprimento da promessa. E ele disse, ele usa a boca do profeta Isaías, fala: os montes serão nivelados, os terrenos acidentados vão ser nivelados, os montes serão aplanados. Deus, meu querido, minha irmã, o terreno pode estar ruim, mas Deus vai nivelar tudo. Quando chega o tempo, quando chega a hora, não tem terreno acidentado que faça Deus não cumprir o cumprimento da promessa dele na sua vida. Não caia na ilusão de um terreno fácil. Está muito fácil, agora é a hora. Agora é a hora de eu agarrar. Não. Está tudo destruído. Está tudo quebrado. E você desanima falando que não é a hora. E Deus está falando: vai porque é a hora. Vai porque é a hora. Vai, é agora, é a hora. É a hora que eu vou te lançar. Eu louvo a Deus pela vida do Ministério de Louvor. E hoje eles tiveram uma missão assim, agora. Como assim? Não teve escala. Eu conversava com o Maurinho ontem. O Maurinho: eu vou começar a pedir para ministrar nos cultos da rede. Sabe lá Deus quando? Uma vez ao mês. Aí ele ia começar: não estou pronto. Não estou pronto. Deus está falando: é agora, Maurinho. Foi ontem que eu conversei com o Maurinho e eu cheguei: Maurinho,
Assume a responsa. Assim, num culto de domingo, a igreja cheia. Maurinho, tu disse, eis-me aqui. É a hora de o Senhor falar, agora vai. Até pro eis-me aqui você tem que saber esperar o envia-me a mim. Foi com a Joyce na quarta, foi com o Marinho hoje. Na próxima quarta vai ser outra menina que nunca ministrou. E na outra depois outra, porque Deus está fazendo cumprir. E você levantou a mão e disse, eis-me aqui. E Deus vai fazer cumprir. Não faça nada fora do tempo, porque aqueles que andam com Ele discernem o tempo. E o Maurinho, louva a Deus pela sua vida, que ele não titubeou, assim como a Joyce. Eu falei, Joyce, é você. Ela, eu já sabia que você, Deus está confirmando, é a hora. Aprenda a discernir o tempo oportuno, porque é o propósito da promessa te aproximar dele. E muitos desistem, porque hoje aprendi com a evangelista Juliana, que quanto mais fundo nele, mais o que, Juliana, ele pede de nós? Mais obediência ele requer de nós. Quanto mais nele nós estamos, mais parecido com ele nós estaremos. Mais parecido com ele nós estaremos. E as pessoas não vão saber discernir quem é quem. Houve isso na vida de uma pessoa no Novo Testamento. Eu conheço Apolo, conheço Jesus, conheço Paulo. Mas você quem é? Não queira ouvir isso de Satanás. Tem que estar agarrado nele. O cumprimento da promessa dele é para cumprir aquele que ele tem para mim e para você. É para estabelecer reinos, para liberar decretos. E ele quer te aprofundar nele. Aleluia? Fique de pé comigo. Me faz queimar. Quantos aqui ainda tem promessa ainda? Quantos aqui tem promessa? Quantos vão viver o propósito da promessa? Você está aí ainda? Você está aí, então começa a glorificar Ele. Ele vai fazer você queimar mais. Ele vai fazer você amar mais Ele. E conhecendo Ele, conhecendo os seus atributos, conhecendo as suas qualidades, os seus adjetivos, serviremos a Ele melhor. Olha aqui para mim, deixa eles se ajeitarem aqui. Deus, com a sua promessa, Ele nos aproxima dEle. Para quê? Para que a gente possa servi-lo e amá-lo melhor. Porque quando vier a promessa, quando a promessa se cumprir na sua vida, você já vai conhecer o coração de Deus. Quantos aqui querem amar mais Deus? Quantos aqui vão viver o cumprimento do propósito da promessa? Vão viver a promessa de Deus. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Olhe para Jesus agora, não olhe para a promessa. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A esperança não vem da promessa, mas a esperança vem daquele que prometeu. Porque a promessa ela não se cumpre sozinha. A promessa ela não se cumpre sozinha. Ela não tem o poder de se cumprir sozinha. Só aquele que prometeu faz cumprir. Me faz queimar mais.